A inserção da psicopedagogia nas instituições foi o tema da aula passada. Vimos então nessa aula que o nosso conhecimento é tecido em redes. E vimos como é que essas redes são tecidas. O professor Mário nos falou sobre a construção do conhecimento. Vimos também como esses conhecimentos se constroem dentro da instituição escolar e a atuação do psicopedagogo nesse processo. Boa aula! Em nossas primeiras aulas, falamos um pouco sobre o psicopedagogo, sobre a psicopedagogia de um modo geral, e como esse psicopedagogo se insere dentro das instituições. Talvez agora você esteja se perguntando, mas afinal de contas, aonde mesmo o psicopedagogo atua? Qual é a sua forma de ação? Resolver essas questões e responder essas questões não é muito fácil. Vamos tentar, através dessa aula, mostrando que há uma crescente profissionalização do psicopedagogo, como é que ele realmente tem pautado a sua atuação e aonde isso vem ocorrendo. Como já vimos, o psicopedagogo atua de duas formas básicas. Uma preventiva e a outra terapêutica. No seu trabalho preventivo, ele trabalha basicamente dentro de instituições, sendo que a escola é a instituição principal. No seu trabalho terapêutico ou clínico, é um trabalho individualizado, ele trabalha no seu consultório, atendendo aos problemas individuais dos alunos com problemas de aprendizagem. Em ambos os casos, cabe ressaltar que o psicopedagogo nunca pode prescindir da atividade interdisciplinar. Tanto no trabalho clínico quanto no trabalho preventivo, ele vai sempre se reunir com todos os profissionais de educação que trabalham com aquele aluno que está com problema de aprendizagem. Como sabemos, é expressivo o número de alunos com problemas de aprendizagem. Dentre esses problemas, nós podemos citar problemas de grafia, problemas de matemática, problemas de leitura, entre outros. Mas o psicopedagogo precisa trabalhar na instituição para ver como que isso acontece. Aonde esse problema surge efetivamente. Nesta parte, ele se torna o psicopedagogo preventivo. Ele trabalha na instituição. Algumas das instituições que ele pode trabalhar, por exemplo, são na escola, que é o preferencial dele, em hospitais, em centros comunitários e no seu consultório de uma maneira já terapêutica. Então vejam que o psicopedagogo trabalha em todos os lugares onde ocorre a aprendizagem. Em uma perspectiva preventiva, o psicopedagogo vai buscar que todos os alunos tenham um prazer em aprender. Esse é o ponto essencial. A partir do momento em que houver o prazer na aprendizagem, todo o processo começa a se liberar, começa a fluir normalmente. Um segundo ponto, nessa parte preventiva, é buscar saber como os alunos usam os instrumentos para construir seus conhecimentos. Cada um de nós, e isso nós já vimos nas outras aulas, tem uma maneira própria de tecer o seu saber, a sua rede de saberes. E esse modo de tecer essa rede
é que o psicopedagogo precisa entender. No momento que ele consegue preventivamente ver esse funcionamento de cada um dos alunos, ele pode trabalhar no processo de ser agradável a aprendizagem e mostrar ao professor, por outro lado, como ele pode tornar mais agradável o ato de ensinar a esses seus alunos. Desta forma, podemos caracterizar como atividade preventiva a detecção nos problemas de aprendizagem. Nós vamos detectar os problemas antes que eles venham efetivamente a ocorrer e se instalar no nosso aluno, nosso aprendente. Nessa atuação preventiva, é sempre conveniente que o psicopedagogo tenha em mente a separação dos sintomas efetivamente de problemas de aprendizagem, que são a atuação do psicopedagogo, daquelas outras atividades reativas ou sintomas reativos, que são problemas emocionais e atuação específica do psicólogo escolar. É um trabalho clínico emocional. Esse trabalho não é do psicopedagogo. Ele vai ter que ter muita visão desses dois pontos. Não podemos esquecer, no entanto, que o trabalho do psicopedagogo é com os professores e com os alunos. Nesse sentido, o psicopedagogo orienta o professor da melhor maneira de atingir esse aluno, de chegar a ele, modificando a sua afetividade, a sua condução metodológica, enfim, trabalhando junto com este professor para alcançar efetivamente este seu aluno. Muito bem, com esse pequeno resumo que nós fizemos agora no início da nossa aula, você talvez já tenha uma noção melhor do como atua o psicopedagogo e da complexidade do seu trabalho. Vamos aproveitar agora e ver um pouquinho o que nos fala Nádia Bossa sobre isso. A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que aparece de uma demanda bem clara, o problema de aprendizagem, e evolui devido à existência de recursos, ainda que embrionários, utilizados para atender a essa demanda, constituindo-se assim numa prática. Assim sendo, vemos que a atuação profissional do psicopedagogo é totalmente voltado para a solução dos problemas de aprendizagem. Lógico que para chegar lá, ele passa pelo estudo de todo o processo da aprendizagem humana. Ele busca conhecer como isto se dá. Então, como vimos, basicamente existem duas formas de atuação profissional do psicopedagogo, uma preventiva e outra terapêutica. Então vamos ver, por exemplo, a psicopedagogia terapêutica busca compreender a mensagem emitida por outro sujeito. Não podemos esquecer que o psicopedagogo é um indivíduo que está buscando entender o processo de aprendizagem de conhecimento de um outro indivíduo que é o aprendente. Então, esta é a forma de atuação preventiva do psicopedagogo. O segundo momento, ele tem que entender o que esse sujeito aprende, como aprende e por que aprende. Cada um de nós tem uma motivação. Você aprende porque tem vontade de aprender algo, não simplesmente porque isso apresentou-se na sua frente. E é esse processo que o psicopedagogo tem que entender de cada um dos seus alunos. Ainda de uma forma preventiva, nós temos que raciocinar que as instituições são o objeto principal do estudo do psicopedagogo. Porque dentro da instituição, com a sua estrutura, com os seus modos de agir,
é que irão facilitar ou prejudicar o processo de aprendizagem. Então, essa instituição, como é que ela está organizada, como é que ela se estabelece, em que fundos ela trabalha, é que ele vai ter que entender para poder organizar o processo de aprendizagem. Não podemos nos esquecer que o próprio objeto de estudo da psicopedagogia passou por diversas modificações. Isso acabou por gerar fases. Podemos considerar que na primeira fase da psicopedagogia era realizar a reeducação do sujeito e o processo de aprendizado era avaliado em função das deficiências. Deficiências apresentadas pelos próprios indivíduos. Então, a falha na aprendizagem era do indivíduo. E era sobre esta falha de aprendizagem e que se centrava todo o estudo. Então, este é uma das características do primeiro momento. Uma outra característica é que o objeto de estudo era o indivíduo que não conseguia aprender. Não era a aprendizagem como um todo, mas simplesmente o indivíduo. Era ele o único responsável pela falha de aprendizagem. Esse enfoque buscava estabelecer semelhanças no processo de aprendizagem entre os sujeitos. Como é que se fazia isso? Buscava-se um grande grupo de indivíduos com mesma faixa etária, mesma condição socioeconômica, e buscava-se estabelecer um parâmetro de aprendizagem. Como é que essa aprendizagem ocorria? E ali se estabelecia um modo básico do processo de aprendizagem. Aquilo seria o desejável. O que fugisse daquilo seria problema de aprendizagem. Em um segundo momento, a psicopedagogia passa a se preocupar de um outro aspecto, passa a se ocupar da não aprendizagem. Mas essa não aprendizagem não tem um enfoque do simplesmente não aprender. O não aprender passa a ter um outro significado, um significado muito mais profundo. O que contém por trás do não aprender? Se o indivíduo não aprende, é porque algo está acontecendo nesse processo. Se nós raciocinarmos, todos nós aprendemos sempre. Não existe nenhum indivíduo que não aprenda. Ele pode não estar conseguindo absorver um conceito teórico dado por um professor. Mas ele não deixa de aprender. Porque esse mesmo indivíduo é aquele indivíduo que está lá numa esquina pedindo esmola, mas ele sabe contar quanto ganhou. Ele sabe a matemática. Se esse mesmo garoto que está lá e não aprende, vai comprar um pedaço de pão, ele sabe dar o dinheiro certinho e sabe qual é o troco que tem que receber. Isso também é aprendizagem. Este mesmo que é dado como não conseguindo aprender ou com dificuldade de aprendizado, ele também é aquele rapaz que vai lá pescar e sabe tudo sobre pescaria, sabe conhecer cada um dos peixes, qual é o tipo de anzol, qual é o tipo de isca que ele tem que usar. Isso é aprendizado. Dentro dessa segunda fase, o conceito de não aprender passou a ser diferente. Ele passa a ter um significado que normalmente é emocional ou institucional. Ou seja, alguma coisa no emocional desse indivíduo está atrapalhando a aprendizagem, ou a própria instituição, e aí se junta professores, diretores, currículo e etc., atrapalham o processo de aprendizagem dele.
Essa fase, ela é fundamentada nos conceitos da psicanálise e da psicologia genética. Os conceitos de Freud, mostrando todo o emocional, o funcionamento do emocional, passam a ser importantes nessa segunda fase. Como também a psicologia genética de Piaget, que mostra o desenvolvimento do ser humano e mostra que ele precisa estar maduro para aprender. Ele não aprende se ele não tiver capacidade de aprender. E fica fácil da gente entender isso se nós raciocinarmos que, quando nós nascemos, nós não sabíamos caminhar. E nós passamos por fases. A primeira fase é começar a engatinhar. Depois, nós vamos nos levantar e sair agarrados, para só depois começarmos a caminhar sobre os pés. Então vejam que existe uma evolução. E isto Piaget começa a estudar e nos mostra, e serve como base para essa segunda fase da psicopedagogia. Um outro ponto importante é a singularidade e a diversidade de todos os sujeitos aprendentes. Cada um de nós tem um momento e um tempo para fazer as coisas. Se nós lembrarmos um pouco daqueles nossos colegas de colégio, lá quando nós estávamos no início dos bancos escolares, nós vamos lembrar que tinha aquele amiguinho que já era grande. E nós éramos pequenininhos. De repente, acontece o inverso, ele para de crescer e os outros passam. Cada um teve o seu momento e a sua velocidade. Isso também ocorre na aprendizagem. Cada um de nós tem um processo diferente do outro. E dentro disso tudo, nós ainda temos que raciocinar que aquele amigo nosso que tinha facilidade em matemática, aquele outro que era bom em português, aquele outro que era bom em biologia, e que um ajudava o outro, cada um dentro do seu momento. Então, este foi um outro ponto fundamental nessa segunda fase da psicopedagogia. Nesta segunda fase, o objeto específico de estudo da psicopedagogia é o sujeito aprendendo. Vamos ver que esse é um processo contínuo. A aprendizagem nunca para. Nós estamos sempre aprendendo e reaprendendo. É um contínuo. Depois do nosso intervalo, vamos ver a fase atual. Como é que a psicopedagogia vê hoje o processo de aprendizagem? Vamos dar uma descansadinha e já voltamos. Bom, agora que vocês voltaram do intervalo, vamos recordar um pouquinho o que nós vimos falando antes desse intervalo. Nós vimos falando das fases da psicopedagogia, falamos do primeiro e segundo momento da psicopedagogia e vamos começar agora com a fase atual. Nesta fase atual, a psicopedagogia se orienta na perspectiva que existe um equipamento biológico com características afetivas e intelectuais próprias. O que significa isso? Que o ser humano passou a ser visto como um todo. Ele tem uma característica biológica, física e emocional que interfere em todo o processo de aprendizagem. E esse processo é que vai ser o ponto central dos estudos da fase atual.
Atualmente, a psicopedagogia se ocupa de como se dão as relações do sujeito com o meio, tendo em vista as influências que esse meio causa no sujeito e o sujeito causa no meio. Como nós vimos já anteriormente, vamos só recordar um pouquinho, desde que nós nascemos, nós pertencemos a uma instituição, nós vivemos no meio de pessoas, nós temos um meio no qual nós convivemos. E este meio interfere em todo o nosso processo de aprendizagem, mas nós também interferimos nesse momento de aprendizagem. Todas as outras pessoas que vivem em torno da gente também terão seu comportamento modificado, terão novos aprendizados em função do nosso aparecimento. É fácil lembrar isso, conseguir visualizar isso, se você raciocinar um casal sem filhos. Eles levam um tipo de vida adaptados ao momento que estão vivendo. De repente, aparece o seu filho. Toda a estrutura do casal se modifica para atender esse novo indivíduo, não é isso? Da mesma maneira, quando nós entramos num grupo social, esse grupo se organiza para nos receber. E nós também nos mobilizamos para conseguir nos adaptarmos a esse meio. Este é o processo interativo que a psicopedagogia vai ter que estudar para entender como esse processo funciona. E isso é variável, como nós já vimos, e modifica de ambiente para ambiente, de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo. Neste processo, a psicopedagogia começa a raciocinar entre a prática e a teoria. Ela começa a usar a ação, reflexão, ação. Como é que isso se dá? O psicopedagogo olha a ação, estuda a ação, age sobre aquele momento de dificuldade de aprendizagem, reflete sobre o que aconteceu, reflete sobre os fatos ocorridos, tenta modificar a sua ação em função da teoria e novamente volta à ação. Então, ele age, reflete sobre o que fez e volta a agir de uma maneira diferente, tentando melhorar o seu próprio procedimento. Nádia Bossa nos afirma que essa situação toda ocorre por fases. Vamos ver como é que ela fala sobre isso? Segundo ela, no primeiro nível, a atenção está centrada nos processos educacionais com o objetivo de identificar dificuldades institucionais. Então, para ela, no processo preventivo, na atuação preventiva do psicopedagogo, toda a atenção está voltada nas dificuldades institucionais. Porque a instituição é onde ocorre efetivamente esta aprendizagem. E é ali que os problemas podem se instalar. As questões didático-metodológicas também são muito importantes nessa primeira fase. É aqui que o psicopedagogo vai olhar como é que está funcionando efetivamente a instituição. Como é que o professor está ministrando a sua aula, qual é a metodologia que ele está utilizando. E ver se está sendo adequado ao nível de alunos, para não ficar diferente, não ficar fora do contexto do que tem que ser visto. Ver se o aluno está realmente preparado para aquilo e aquela metodologia está sendo conveniente para ele. Outro ponto importante é a formação e orientação de professores. Esta orientação é feita em conjunto. O psicopedagogo não é o dono do saber. Ele vai discutir, conversar e chegar a um acordo com os professores para ver qual é a melhor função naquele processo. E vai trabalhar na formação, sim, desses professores, enquanto ele mesmo como professor, mostrando isso que eu estou tentando passar para vocês, esses conhecimentos, essas ideias, essas sugestões para melhorar a prática didática. E por fim,
nessa primeira fase, também o aconselhamento aos pais. Lembram que nós falamos em instituição? E a instituição não é só a escola. A instituição congrega todos aqueles que vivem em função da escola. Se existe um aluno aprendendo, esse aluno também tem família, também tem outros núcleos que estão à volta dele. Se há algum problema de aprendizagem, não é só a escola, não é só o professor que é responsável por isso. Todos têm que participar. E nesse momento, o apoio paterno é importantíssimo. E é nesse ponto que o psicopedagogo também vai atuar. Ele vai conversar com os pais, mostrar os procedimentos que são desejáveis para esse pai poder acompanhar o seu filho. Acredito que todos nós, enquanto professores, já tenhamos percebido que o aluno que tem problemas de aprendizagem, normalmente o pai não acompanha. E aí podemos perguntar, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se o problema de aprendizagem é em função do não acompanhamento dos pais, ou os pais não acompanhando causam o problema? Então, esse processo sempre ocorrerá. O pai não está acompanhando, o filho normalmente não é um bom aluno. Num segundo nível, Nádia Bossa nos diz que o psicopedagogo busca diminuir e tratar os problemas já instalados. Ou seja, naquele primeiro nível, todo procedimento é preventivo. Ele tenta evitar que o problema apareça. Nesse segundo nível, nós vamos começar a perceber que já é um início de um tratamento de algo que já está aparecendo. Então, o problema de aprendizagem está começando a aparecer. Uma segunda coisa dessa fase seria a análise diagnóstica da realidade institucional. Nesse procedimento, os problemas de aprendizagem já começaram a aparecer, nós vamos buscar um diagnóstico, vamos analisar a instituição como um todo, tudo que está acontecendo ali dentro, procurando desta maneira levantar hipóteses para como trabalhar posteriormente. Baseado nisso, vamos levantar os planos de intervenção com esses resultados. Isso vai servir de subsídio para como trabalhar aquela instituição e os possíveis problemas de aprendizagem que a fase metodológica e didática pode estar levando. Temos ainda uma avaliação de currículos e métodos didáticos pedagógicos. O psicopedagogo vai também analisar um por um todos os currículos, como é que está sendo ministrado esse currículo, a ligação entre as diversas disciplinas, ver se há coerência nisso. Ele vai trabalhar junto com o orientador pedagógico, junto com o supervisor, para poder levantar toda essa problemática e tentar solucionar esses possíveis problemas que estão começando a surgir. Vamos passar então para o terceiro nível, que para a Nádia Bossa é o último nível. Aqui nós vamos tentar eliminar os transtornos já instalados. Então os problemas de aprendizagem já estão instalados, já estão ocorrendo. Então esse procedimento é praticamente um procedimento clínico. Nós vamos trabalhar enquanto psicopedagogos tentando eliminar efetivamente esses problemas. Lógico que com base em tudo que já foi levantado nos dois níveis anteriores. Permanece ainda o caráter preventivo, porque no momento que algum problema se instalou, nós vamos trabalhar todo o processo para que um outro não venha se instalar junto àquele. Então, em função disso, continua sendo de caráter preventivo esse terceiro nível. Nessas três fases, existem alguns princípios que norteiam o trabalho do psicopedagogo. O primeiro deles é que, em todos os momentos, deve buscar o desenvolvimento do processo de autoaprendizagem de nosso aluno. Todos os momentos, o psicopedagogo vai trabalhar
com este aluno, buscando que ele tenha e caminhe pelas próprias pernas. Ele não precise estar todo momento amparado por alguém. A autoaprendizagem é o momento em que nós, enquanto aprendentes, conseguimos empurrar a aprendizagem para frente, sozinhos, sem precisar um amparo, um suporte. Buscar ações estimulantes no meio externo. Essa é uma visão que o psicopedagogo precisa ter sempre. Só o ambiente educacional, ele acaba se tornando cansativo. Então, buscar uma emoção, algum link, alguma ajuda do meio externo é muito importante para melhorar a motivação deste aluno. E, por fim, nós poderíamos trazer a mobilização do potencial afetivo do aluno. Toda a emoção no aprender, o gosto pelo aprender, aquele prazer de estar fazendo um novo aprendizado. Da mesma maneira que nós temos prazer em aprender a andar de bicicleta, a dirigir um carro, o nosso aluno tem que ter prazer em somar maior conhecimento. E aí entra uma das preocupações grandes do psicopedagogo e de todo educador. De toda a educação, todo o currículo tem que estar junto com a realidade desse indivíduo. Ele não pode estar divorciado da realidade desse indivíduo. Se o nosso aluno é oriundo de uma colônia de pescadores, os exemplos que nós vamos dar, os exemplos que nós vamos trazer para a sala de aula, são vindos dessa colônia de pescadores. Quantos peixes, nós vamos somar peixes, que tipo de peixe, enfim, trazer isso do meio externo como ambiente e motivação. Para encerrar essa aula, eu deixaria aqui como dicas de estudo que vocês continuem lendo um livro que eu já indiquei para vocês, de Beatriz Escós. Ele é muito importante para aprofundar todos esses conhecimentos que nós conversamos nesta aula. E até um próximo encontro. Na aula de hoje falamos sobre a crescente profissionalização do psicopedagogo. Nesta nossa aula, vimos como o psicopedagogo atua e, com ênfase, nós verificamos que ele trabalha em instituições. Particularmente, vimos a instituição escolar, que é o ponto principal, o local principal de atuação do psicopedagogo.